E aí galera, tudo bem? Continuando aqui a série sobre circuitos eletrônicos analógicos, na última sessão a gente falou sobre as estruturas básicas que compõem a célula de ganho, né? A estrutura do amplificador de tensão, do amplificador operacional. E a gente vai começar agora uma nova etapa da nossa aula, né? Que eu chamo da parte 2, onde a gente vai discutir o circuito de entrada de um amplificador operacional, que é composto pelos amplificadores diferenciais, né? E ao final dessa parte também a gente vai voltar a discutir um pouco sobre amplificadores multiestágios, porque ao final dessa parte a gente vai poder associar o estágio diferencial, que é o estágio de entrada, com o estágio amplificador de tensão, que é o estágio que a gente viu na parte anterior. Isso já dá grande parte das funcionalidades de um amplificador operacional. Ficaria faltando só o amplificador de potência. Beleza? Então vamos lá. A gente começa essa discussão apresentando o par diferencial. O par diferencial é uma estrutura de circuitos, né? É uma das estruturas mais utilizadas no desenvolvimento de CIs analógicos, né? Uma vez que todo estágio de entrada de um amplificador operacional é, na verdade, um par diferencial. Do ponto de vista de funcionamento, né, os amplificadores diferenciais eles possuem algumas vantagens em relação às topologias single-ended. Esse termo pode ser um pouco confuso, né, de single-ended, mas basicamente o que eu quero dizer é o seguinte. Se a gente imaginar um amplificador, tipo uma célula básica de ganho que a gente já discutiu, né? Então aqui tem um fonte comum polarizado com uma fonte de corrente. Esse é uma célula de ganho, né? Eu tenho uma tensão de entrada e eu tomo a minha saída aqui no coletor. Beleza. Como eu estou pegando a minha saída em relação a um ponto desse amplificador e o terra, eu chamo essa estrutura de uma estrutura single-ended. É isso que eu quero dizer. Agora imagine que eu possa ter um circuito que é composto não por uma célula de ganho só, por exemplo, mas por duas. Aqui. E eu vou aplicar minha tensão agora, por exemplo, né, entre esses dois terminais. Então aqui minha tensão de entrada, VI, está sendo aplicada entre esses dois terminais. Eu poderia também, né, nada me impede de pegar a tensão em um ponto. Mas agora eu poderia ter uma outra possibilidade, que é pegar a tensão entre esses dois pontos aqui. Então essa seria a minha tensão VO. Isso aqui é um circuito diferencial, né? Então eu estou pegando a minha saída em relação à diferença de tensões entre dois pontos do meu circuito, né? E quando eu falo de amplificadores diferenciais, são amplificadores que têm mais ou menos essa topologia, tudo bem? Então, quais são as vantagens das topologias diferenciais em relação a single-ended? Primeiramente, né, menor sensibilidade a ruído e interferência, porque se eu tiver algum ruído sendo aplicado sobre o meu sinal de entrada, né, de forma que este mesmo ruído apareça nas duas entradas do meu circuito diferencial, muito provavelmente esse ruído vai ser rejeitado pela estrutura diferencial, que é uma grande vantagem. Outra coisa é que eu posso polarizar esses circuitos e acoplá-los a outros estágios sem o uso de capacitor de bloqueio, né? Se a gente pensar na topologia single-ended, vai existir uma tensão de dreno, por exemplo, naquele circuito fonte comum, que tem um valor médio. E esse valor médio, se eu não quiser que ele seja carregado para os outros estágios, eu tenho que desacoplar usando capacitor. Se eu uso uma topologia diferencial e, por exemplo, eu polarizo cada braço do meu circuito com mais ou menos a mesma tensão média, quando eu pego a diferença entre aqueles dois nós, eu estou eliminando a tensão de polarização. Logo, eu não preciso usar um capacitor de desacoplamento para acoplar esse estágio diferencial a um outro estágio qualquer, né? E é interessante para circuitos integrados, já que eu não quero usar capacitores de alto valor. Agora, não é só maravilha, existem desvantagens. Um problema, né, se fosse tirado do que eu acabei de falar, é que eu preciso ter estágios diferenciais com circuitos casados para que eu possa ter essas vantagens de rejeição de ruído e de eliminação das tensões de polarização. E nessa sessão, né, nessa parte toda que a gente vai discutir, o que a gente vai trazer é exatamente isso. São as estruturas de circuitos diferenciais, suas principais características. Isso vai ter várias discussões interessantes, né? E a gente vai fazer tanto com tecnologia MOS quanto tecnologia TBJ, beleza?
Então a gente começa aqui com o par diferencial MOS. Né? Para essa discussão inicialmente, a gente vai considerar que a fonte de corrente que polariza todo esse estágio aí, ela é ideal. Beleza? Então a gente vai desprezar por enquanto a resistência de saída dela. Mais para frente a gente retorna com essa resistência e vê que impacto que ela pode trazer para esse tipo de circuito. Tudo bem? Então esse é o nosso par diferencial. Como vocês podem ver, ela é a composição de dois amplificadores do tipo fonte comum que estão interconectados ali. Né? E nós temos, obviamente, duas tensões de entrada, VG1 e VG2. Uma coisa importante de se comentar, né, que a gente sabe que resistores não são elementos que a gente gostaria de empregar em circuitos integrados, né? Mas aqui eu estou usando eles mais para uma questão de discussão. É óbvio que em circuitos discretos não tem nenhum problema usar resistores ali como carga dos braços desse par diferencial, mas em circuitos integrados, né, não há nenhum problema de se substituir esses resistores por fontes ativas, ou seja, fontes de corrente para atuarem como carga, beleza? E a gente vai abordar isso também nessa discussão. Bom, o que a gente quer fazer aqui? Né? A gente vai analisar esse estágio, né, esse par diferencial, frente a uma operação com tensão de modo comum, que é simplesmente aplicando a mesma tensão em ambas as entradas do par, né? Uma operação com tensão em modo diferencial, que significa aplicar uma tensão diferente entre as entradas do par, e uma análise de pequenos sinais que também envolve operação em modo comum e modo diferencial. Então percebam que primeiro a gente vai fazer uma análise de modo comum e modo diferencial CC, ou seja, envolvendo polarização, e em seguida nós vamos ver como que esse circuito vai se comportar como um amplificador, beleza? Então começamos aqui com operação em modo comum. Então, de novo, o que eu estou fazendo é uma análise CC, então eu estou considerando que eu estou aplicando a mesma tensão contínua nas duas entradas do meu par diferencial. Além disso, eu estou assumindo, né, que Q1 e Q2, ou seja, os dois transistores, são iguais, né? Como já tinha discutido lá atrás, uma das premissas do par diferencial é ter um certo equilíbrio entre os circuitos. Então, vou assumir a priori que Q1 e Q2 são iguais. Né? Então, imagina o seguinte, eu estou aplicando a mesma tensão nos gates dos transistores, né? A minha tensão de fonte está flutuando, né? E aí o que eu tenho é que a tensão VGS1 é igual à tensão VGS2. Neste caso, ambos transistores, né, vão ter que exibir a mesma corrente. Agora, como eu estou usando uma corrente I para polarizar todo mundo, e as correntes nos transistores têm que ser iguais, só tem uma solução, é que a corrente I1 é igual à corrente 2, que tem que ser igual à corrente de polarização I dividido por 2. Beleza? Bom, a questão que é interessante aqui é o seguinte, não importa a priori qual o valor de VCM. Por quê? Enquanto eu garantir que Q1 e Q2 estejam operando na região linear, ou seja, no caso do MOSFET, a região de saturação, independentemente do valor de VCM, eu vou ter essa condição. Por quê? Porque a tensão VS ela flutua e ela vai ter que ter um valor igual a VCM, que é a tensão de modo comum, menos a tensão VGS desses transistores, que é a tensão necessária para que eu tenha uma corrente I sobre 2 passando em cada um deles. Então, se a tensão VCM variar, a tensão VS varia na mesma proporção, mantendo a tensão VGS no mesmo valor. Logo, variar a VCM não vai alterar em quase nada a operação deste circuito. Agora, óbvio que eu não posso ir variando a tensão de modo comum para valores muito absurdos. Né? Existem limites para essa operação. Então, isso que eu acabei de falar, que é a tensão VCM não altera a polarização do estágio, né? Ela vale dentro de limites. E como é que a gente determina esses limites? A determinação vem da primeira premissa, né? Que é eu tenho meus transistores operando na região linear. Se por algum acaso existir uma tensão VCM que faça com que esses transistores saiam da sua região linear, meu circuito para de funcionar como amplificador e eu não posso garantir mais nada. Beleza? E quais são esses limites? A gente pode calcular. Por exemplo, se eu começar a aumentar a tensão VCM, o que acontece? A tensão VCS vai subir, não tem nenhum problema, mas a tensão VDS começa a diminuir. Por quê? Porque se eu estou fazendo com que a corrente nos braços seja constante, igual a I sobre 2, significa que a tensão de dreno de cada um dos dois transistores tem que ser igual a VD, tem que ser igual então, né, a VDD menos RD I sobre 2.
né? Ou seja, isso é um valor constante. Se eu estou aumentando a tensão VCM e, consequentemente, a tensão VS está subindo, quer dizer que a tensão VDS está caindo. Obviamente vai chegar um momento onde a tensão VDS ela vai ser menor do que o limiar necessário para se estar na região linear. E esse limiar é o quê? É VDS igual a VGS menos VTN, onde VTN, para quem não se lembra, é a tensão limiar do meu MOSFET. Né? A gente chama VGS menos VTN de tensão de overdrive, né? VOV. Agora, se eu quiser então determinar quando que eu vou sair da minha região linear, eu posso fazer uma operação muito simples. É só calcular qual que é o valor de VDS. Né? VDS tem que ser então a tensão de dreno, que é VDD, menos RD I sobre 2, e menos a tensão de fonte. A tensão de fonte é quem? É VCM menos a tensão VGS. Perfeito? Só que, de novo, quem é a tensão VGS? A tensão VGS ela é igual à tensão de overdrive mais a tensão limiar. Né? É só operar um pouquinho a definição de tensão de overdrive. Beleza? E a tensão de overdrive, só para finalizar esse raciocínio, né, ela pode ser calculada em função da seguinte expressão. I sobre 2, que é a corrente de dreno do transistor, tem que ser igual ao Kn do transistor vezes a tensão de overdrive ao quadrado. Logo, manipulando aqui, já que I sobre 2 é uma imposição da minha polarização do circuito, eu consigo calcular qual que é a tensão de overdrive que aquele transistor tem que ter para operar em região linear e vou compondo de volta toda essa equação. Com isso, eu posso manipular essa expressão e encontrar um valor máximo para minha tensão de modo comum. E esse valor máximo é dado por essa expressão. Beleza? Então, a tensão máxima de modo comum é igual à tensão limiar dos meus MOSFETs mais a tensão de alimentação positiva menos meio de I vezes RD. Perfeito. Agora, o que acontece se eu começar a diminuir a minha tensão de modo comum? Neste caso, a tensão de VDS ela começa a se elevar, o que faz com que os meus transistores Q1 e Q2 não mais cheguem perto, né, da minha região de triodo. Então, do ponto de vista de eles estarem funcionando como amplificadores na região linear, isso não vai ser um problema. Qual que é o problema que acontece? O problema é que a tensão VS agora, como ela tem que manter uma tensão VGS constante nos dois transistores, né, o Q1 e Q2, ela começa a diminuir. Tá, e daí? E daí é que, mesmo que eu considere, né, a minha fonte de corrente ideal, na vida real, ela tem que ser construída com algum circuito. E se a tensão VS está caindo e a minha tensão menos VSS, que é a alimentação, é fixa, significa que a tensão em cima da minha fonte de corrente, que eu chamo de VFC, né, FC de fonte de corrente, ela começa a diminuir. Obviamente, essa fonte de corrente ela também tem um problema de polarização. Né? A gente constrói a fonte de corrente, ela vai se comportar daquela forma enquanto os seus transistores também estiverem operando na sua região linear. Obviamente, se a tensão de saída da fonte começa a cair, em algum momento, algum desses transistores que compõem a fonte de corrente vai despolarizar, vai sair da sua região linear e vai parar de funcionar como fonte de corrente. Neste momento, se a minha polarização deixa de funcionar como uma fonte de corrente, então, obviamente, meu circuito também para de funcionar como um amplificador da forma que eu o concebi. Então, o limite inferior da tensão de modo comum se dá no momento em que eu despolarizo a fonte de corrente. Obviamente, eu não consigo definir um valor específico para esse momento, porque eu tenho que conhecer a estrutura da fonte de corrente para definir qual que é a tensão mínima que ela suporta. Né? Então, a gente vai fazer uma definição mais genérica. Né? Então, o valor mínimo aqui eu vou calcular dessa forma. Então, a tensão VCM mais a tensão VSS, né, que é a tensão toda dessa malha aí que está aí embaixo, ela tem que ser igual à tensão VGS mais a tensão da fonte de corrente. Logo, fazendo uma manipulação, a gente encontra isso aqui. A tensão de modo comum mínima é igual a menos a tensão negativa de alimentação, mais a tensão de overdrive, mais a tensão limiar, mais a tensão mínima da fonte de corrente, né, que ela ainda opere como fonte de corrente. Né? Tudo bem? Então a gente tem aqui a nossa operação como um modo comum. Do que a gente deve lembrar daqui? Só recapitulando. Né? Enquanto eu manter os meus transistores
do par diferencial e também da minha fonte corrente, obviamente, operando na sua região linear, o valor da minha tensão de modo comum não importa. Né? O que vai acontecer é que eu vou ter a corrente de polarização se distribuindo igualmente entre os dois braços do meu par diferencial. Isso traz uma situação interessante que é o seguinte: as tensões de dreno, né, nos dois transistores vão ser iguais. E se eu simplesmente pegar a diferença entre essas duas tensões, eu vou ter uma diferença nula, que é interessante, né? Ou seja, existe uma rejeição da polarização do meu circuito que dá aquela margem para a gente poder fazer acoplamentos sem capacitores daí para frente, beleza? Agora, o que acontece se eu tiver uma tensão diferencial? Uma tensão diferencial significa, pelo próprio nome, uma tensão diferente sendo aplicada entre as entradas do meu par diferencial. Neste exemplo aqui, o Cedra coloca uma das duas entradas em terra e a outra com a tensão completa, mas essa combinação não interessa. Tem que ter uma diferença líquida entre essas duas tensões. Bom, é só imaginar o seguinte: se eu tiver essa diferença, eu não tenho mais um equilíbrio do partilhamento da corrente de polarização entre os dois braços da ponte. Dá para fazer um equacionamento que a gente possa computar com uma certa precisão essa divisão? Dá. E o Cedra até apresenta alguma coisa desse tipo, mas eu espero convencer vocês que isso não é necessário. Então a gente vai discutir do ponto de vista qualitativo e definir limites, que eu acho mais interessante. Então o que acontece? De novo, se eu não tenho tensões iguais, eu não tenho correntes de dreno iguais entre os transistores. A questão agora é como que essas correntes se distribuem. Vamos pensar em limites. Qual que é o limite de operação aqui, nesse caso? Uma situação, eu tenho uma tensão VD, de certa forma, que toda a corrente de polarização passa agora pelo transistor ID1. Né? E neste caso, obviamente, a corrente ID2 tem que ser zero. Né? E o transistor Q2 tem que estar operando cortado. Né? Se eu lembrar, né, pelo meu desenho, que a tensão VS, né, neste caso, ela vai ser igual a menos a tensão limiar dos meus transistores, isso porque o transistor Q2 está cortado, né? Então, eu posso escrever que a tensão VGS1 é igual à tensão de entrada, V e D, mais a tensão limiar dos meus transistores. Como a corrente D1 tem que respeitar aquela expressão, ou seja, meio de Kn vezes a tensão de overdrive ao quadrado, né? E isso tem que ser igual, neste caso, à corrente de polarização inteira, eu posso substituir VGS1 nessa equação e manipular um pouquinho e encontrar que para isso acontecer, a minha tensão V e D de entrada tem que ser maior ou igual à raiz de 2 vezes a corrente de polarização dividido pelo ganho de transcondutância do meu MOSFET. Beleza? Para uma condição contrária, ou seja, um VID que faça com que a corrente I passe toda pelo transistor Q2 e nada pelo transistor Q1, posso fazer a mesma manipulação, eu vou encontrar uma expressão similar. Beleza? Isso significa então que eu defini limites para minha tensão VID. Né? Eu vou estar numa região, de certa forma, linear, se minha tensão VID respeitar esses dois limites. Beleza? Tá, isso é importante. Agora eu posso plotar um gráfico, né? Aí já levando em consideração toda a complexidade dos MOSFETs, mostrando isso, né? Onde vocês podem ver uma curva que representa as correntes ID1 e ID2 para tensões V e D variando. Né? O momento onde as correntes tocam o zero ali, né? São esses limites que a gente acabou de discutir. Uma coisa a se discutir ali é que as escalas estão normalizadas. Né? Então eu tenho no eixo X V e D dividido pela tensão de overdrive e no eixo Y a corrente de dreno dividido pela corrente de polarização. É só para ficar uma curva genérica. Né? Vocês podem ver que a minha região linear mesmo, né, ela acontece quando a minha tensão de entrada varia entre mais ou menos 1, né, tensão de overdrive. E significa que eu tenho, na verdade, uma margem muito estreita, né, lógico, dependendo do que é a minha tensão de overdrive, para operar na região linear. Então significa que na prática, se eu tiver uma diferença significativa de tensão CC entre as entradas do meu par diferencial, eu vou fazer com que o meu circuito sature muito fácil. Né? Então, para mim, né, o que interessa na verdade ali é ter esse limite. Então, se eu tiver a tensão de entrada menor do que a tensão de overdrive, o que eu vou conseguir é imaginar que meu circuito esteja numa região linear. Né? E se eu quiser, eu posso usar essa curva como um ábaco para estimar mais ou menos como é que é.
né? Não preciso sair calculando toda a matemática, não. E na prática, o que a gente tenta fazer é não desequilibrar essa ponte, tentar operar com uma tensão de modo comum o mais igual possível, né? Para poder ter esse partilhamento entre as correntes, porque senão eu vou ter uma tensão líquida CC na minha saída diferencial e não é isso que eu quero que aconteça, né? Beleza. Agora, vamos discutir a análise de pequenos sinais para este par. Nós vamos começar com a análise de modo diferencial. Pode parecer estranho, porque eu acabei de falar que o modo diferencial ele pode levar o meu circuito à saturação, mas a gente tem que fazer de novo, né? E eu vou reforçar aqui a separação. Uma coisa é você ter um modo diferencial CC, que aí significa que você tem que tomar muito cuidado com a tensão diferencial que tem na entrada do seu par diferencial para não levar o seu circuito à saturação. Outra coisa é a tensão diferencial CA. Né? Então, o que eu estou querendo dizer nessa análise de pequenos sinais? Eu estou assumindo que eu tenha uma tensão de modo comum específica que não faça o meu circuito sair da região linear, lembrando que isso pode acontecer, e eu tenho uma perturbação diferencial, ou seja, eu não tenho uma tensão diferencial CC nesse circuito. Então, minha corrente I contínua está sendo igualmente distribuída entre os dois braços, mas eu tenho uma pequena perturbação da minha tensão de modo comum, que é diferencial, ou seja, a perturbação na entrada VG1 é diferente da tensão na entrada VG2, beleza? E se você lembrar da curva, eu acho até interessante voltar aqui, se vocês me permitem. É como se eu estivesse operando, na verdade, aqui. Ó, né? Eu tenho uma tensão de modo comum, eu estou distribuindo igualmente a minha corrente de polarização, e que eu tenho uma pequena perturbação da minha tensão. Então, se eu imaginar aqui, eu vou exagerar talvez um pouco esse valor, vou desenhar aqui uma perturbação. Imagine que o que eu estou desenhando seja um eixo que sai da página, tá? Para a gente poder discutir, e eu tenho uma perturbação sendo aplicada aqui. O que significa? Significa que as minhas correntes elas vão, obviamente, serem diferentes em algum momento, mas elas vão ficar presas nessa variação aqui, ó. Né? Enquanto elas vão oscilar, então quanto uma sobe, a outra desce, né? Ou seja, um aumenta ou diminui, mas elas vão oscilar tendo uma média meio, né? Ou seja, é uma perturbação mesmo em cima de um modo comum, e eu não saio da região linear, né? Você pode perceber que se a minha perturbação for pequena, eu não saio da minha região linear, que é o que interessa. Então, voltando aqui, então é isso que eu tenho, né? E aí eu vou fazer umas premissas aqui. Eu estou assumindo que a distribuição dessa tensão de perturbação é equilibrada. Significa o seguinte, que a minha tensão VG1, ela está escrito aqui, mas vou reforçar. Então, VG1 nada mais é do que a minha tensão de modo comum, mais uma tensão diferencial de entrada de pequeno sinal, dividido por 2. Ou seja, metade da minha tensão diferencial está aplicada aqui. Já a minha tensão VG2, ela vai ser minha tensão de modo comum, menos VD sobre 2. Né? O que eu estou querendo dizer? Se eu for fazer uma análise de pequenos sinais, a minha tensão de modo comum some, né, porque ela é CC. Eu estou imaginando que eu tenha uma tensão VD aplicada assim. Né? Então, uma vez tendo esse circuito, entendido toda essa contextualização, eu posso lembrar que uma vez que eu tenho, né, uma tensão CC de modo comum, a corrente I está sendo igualmente distribuída no meu par diferencial, eu posso calcular o ganho de transcondutância de cada um dos MOSFETs daquela forma, né, que é I sobre a tensão de overdrive, né, e isso vai me permitir desenhar um modelo de pequenos sinais. Percebam, como eu estou considerando a fonte de corrente I ideal, nesse modelo ela simplesmente sai fora. Né? E aí uma coisa interessante, se eu tenho as minhas tensões de gate equilibradas, ou seja, de um lado eu tenho metade da minha tensão de entrada, do outro lado eu tenho outra metade, a minha tensão VS de sinal é zero, né? Porque o meu circuito tem que ser equilibrado. Os meus braços são iguais, as tensões estão equilibradas na entrada, a única forma disso funcionar é ter uma tensão nula aqui. A gente pode até substituir esse zero aqui por um terra, né? E chamar isso de um terra virtual. Né? A gente vai retomar isso mais para frente, mas é um ponto muito interessante. Beleza? Então esse aí é o nosso circuito de pequenos sinais para a gente analisar.
Bom, vamos discutir agora as resistências de entrada, saída e ganho. Primeira coisa, a resistência de entrada obviamente é infinita, porque eu estou falando de MOSFET, né? Não tem outra forma. Do ponto de vista de resistência de saída, para analisar, a gente aterra as nossas entradas, né? E eu quero ver primeiro qual que é a resistência de saída RO1. Bom, se eu aterrar a minha entrada, eu não tenho corrente. Eu vou simplificar aqui, só botar um terra virtual, porque fica mais fácil de ver. Eu não tenho corrente I aqui, essa corrente é igual a zero. Né? Essa fonte de corrente abre. Então a única resistência que eu enxergo aqui, né, é um RO1 igual a RD. Se eu for olhar agora a resistência aqui, o meu RO2, mesma filosofia, eu também vou encontrar um RO2 igual a RO1, que é igual a RD. Beleza. Mas e se eu pensar na minha resistência de saída diferencial? Ou seja, do ponto de vista matemático, imagine que eu estou aplicando aqui uma tensão Vx na minha entrada e eu quero calcular a minha corrente Ix, né? Uma definição de como a gente calcula a resistência de saída de um circuito. Né? Continuando, né? Essas duas correntes estão abertas, né? Porque as minhas tensões de entrada estão zero nessa análise. O terra aqui é simplesmente um ponto de referência, na verdade eu posso conectar esses dois pontos aqui, né, e pensar no circuito assim. Não fica muito difícil de ver que o que essa fonte externa está enxergando é a série das resistências RD dos meus dois braços. Com isso, a minha resistência de saída diferencial ela é 2 vezes a resistência de dreno dos meus transistores. E agora, e o ganho? Para calcular o ganho é muito simples. A gente também pode calcular o ganho por braço. Então, de novo, vou usar o meu terra virtual aqui só para facilitar a minha vida. Então, significa que a corrente aqui embaixo ela é o quê? Deixa eu chamar aqui de I1 e aqui eu vou chamar de I2. Perceba que eu vou desenhar para baixo, e o Cedra gosta de desenhar essa fonte de corrente para cima, que não é bem o modelo exato de um MOSFET. Então, na verdade, se é só um jeito que ele enxerga as coisas, eu vou mudar um pouco o desenho para ficar mais próximo do que a gente estudou, para não confundir ninguém agora. Né? Então, o que acontece? O meu I1 nada mais é do que o meu VID sobre 2 dividido pela resistência de source que eu tenho aqui, que é 1 sobre GM. Então, vezes GM. Joia? O meu I2 é menos VID sobre 2 vezes GM também, a mesma filosofia. Né? E agora, essas correntes elas vão estar passando pelas minhas resistências de dreno, né? De forma que a minha tensão VO1 ela nada mais é do que menos a minha corrente I1 vezes a minha resistência RD, que vai me dar menos VID sobre 2 GM RD. Já a minha tensão VO2 ela vai ser menos a minha corrente I2 vezes a resistência RD, que já vai me dar VID sobre 2 GM RD. Perfeito. Né? Então, tá aí os meus ganhos, né? Os meus ganhos de cada um dos braços. Agora, de novo, e se eu quiser pegar a minha tensão de forma diferencial? Ou seja, eu quero medir a minha tensão aqui. Beleza? Sendo aqui o positivo, só para quem não está enxergando. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu simplesmente vou calcular a minha tensão VO como sendo VO2 menos VO1. E aí eu vou encontrar essa expressão. Então, o ganho diferencial deste estágio é GM-RD. Beleza? Então, uma coisa interessante aqui para a gente olhar essa análise. A resistência de saída diferencial é o dobro do valor da resistência de saída single-ended. Ou seja, se eu pegar um desses dois nós de saída que eu tenho como a saída do meu estágio, ou seja, uma saída single-ended, única, ela vai ter uma resistência de saída RD. Se eu pegar diferencialmente, eu vou ter uma resistência de saída que é 2 vezes isso. Né? Além disso, o meu ganho diferencial ele tem uma magnitude que é o dobro da magnitude de ganho de single-ended de cada uma das saídas. Beleza? Então, eu pegar a minha saída diferencial tem essa vantagem que eu vou elevar em 6 dB tanto a resistência de saída quanto o ganho do meu estágio. Além disso, se a gente for relembrar o que eu já falei lá atrás, da forma single-ended, cada uma das saídas VO1 e VO2 tem uma tensão contínua que é VDD menos RD vezes I sobre 2. Agora, a minha tensão diferencial
tem uma tensão contínua zero. Perfeito? Então, são as vantagens da minha saída diferencial. Uma coisa interessante que sai de um pouco de como eu analisei esse meu circuito é a definição desse meio circuito diferencial, né? Que é o seguinte: se eu tiver um circuito equilibrado, né, então existe uma simetria entre os dois braços desse par diferencial, né? E como a gente já falou, existe um terra virtual para pequenos sinais. Eu até usei isso para simplificar minhas análises. Só que isso pode ser visto de uma forma até mais ampla e criar o que a gente chama de meio circuito diferencial, que é simplesmente falar o seguinte, que eu posso analisar o meu circuito simplesmente olhando um dos dois braços. No caso ali eu usei o braço da esquerda, que talvez seja cognitivamente mais simples para a gente lê da esquerda para a direita, então normalmente se pega esse lado primeiro. Se eu olhar para esse estágio, então incluir meu terra virtual, eu tenho exatamente uma célula de ganho, ou seja, uma fonte comum com carga resistiva. E olha só, como que a gente pode levantar modelos de pequenos sinais aqui? Então, de novo, a minha resistência de entrada continua sendo infinita, isso não vai mudar nada. O meu modelo de pequenos sinais é esse. Então, olha que eu considerei o RO, que eu não considerei anteriormente. A gente sabe que a corrente D, ela vai ser então VD sobre 2 dividido por 1 sobre GM. Com isso, primeiro desprezando o RO, só para ter uma condição parecida com o que a gente já analisou. A minha tensão de saída, que é menos VOD sobre 2, ela vai ser igual então a menos ID vezes RD, que vai ser então GMRD VD sobre 2. Manipulando essa expressão, eu encontro que VOD sobre VD é GMRD, que é exatamente o ganho que a gente obteve analisando o circuito como um todo. Percebe então que usar o meio circuito diferencial, se eu tomar cuidado nas definições das tensões de entrada e saída, percebam que ambas estão divididas por 2. Então, se eu confundir isso, botar a tensão de entrada e tensão de saída sem dividir por 2, lógico que isso vai dar errado. Mas tomando certos cuidados, a gente pode usar o meio circuito diferencial para analisar. Qual que é a vantagem de usar esse cara? A grande vantagem é agora, se eu colocar circuitos mais complexos, fica muito mais fácil de calcular. Porque, por exemplo, se eu usar aqui a resistência de saída, se ela não for infinita, eu sei pelo meu desenho que eu simplesmente tenho que considerar essa resistência entrando em paralelo com a resistência de dreno. Enquanto que se eu fosse analisar o meu circuito completo, talvez eu me confundisse um pouco nessa análise, porque eu vou ter agora duas resistências de saída. Isso fica até mais óbvio quando a gente começa a colocar circuitos mais complexos. Por exemplo, aqui eu tenho um circuito que está equilibrado, a mesma coisa, só que eu tenho uma resistência de degeneração, eu tenho uma resistência de carga sendo aplicada entre os dois drenos dos meus MOSFETs. Como que eu analiso isso? De novo, eu vou usar um meio circuito diferencial, então eu vou considerar que este ponto aqui ele é um terra, e vou desenhar meu circuito. De novo, o que acontece? Então a tensão de entrada vai ser meu VI sobre 2, a minha tensão de saída, neste caso, estou pegando de novo o meu braço da esquerda, é menos VOD sobre 2. A minha carga, então, ela também tem que ser dividida por 2. Como o circuito é equilibrado, metade da carga é vista por um lado, metade da carga é vista pelo outro. Então, eu pego a minha carga e divido por 2 também. Monto meu circuito e agora é muito mais fácil. Eu posso analisar passo a passo aqui e vou encontrar um ganho para o meu amplificador diferencial como um todo, simplesmente olhando metade dele. Muito mais interessante. Lógico, se eu quiser colocar agora a resistência de Hurd, vai dar mais trabalho, mas mesma coisa. É muito mais fácil analisar uma fonte comum do que analisar um par diferencial de uma forma direta. Beleza? Mais óbvio ainda quando a gente coloca carga ativa. Neste caso aqui eu substituí a minha carga resistiva por uma fonte de corrente. Então, de novo, neste caso, eu vou usar o meio circuito diferencial, que está ali do lado, e vou analisar esse circuito, levando em consideração, por exemplo, as resistências RO1 e a resistência de saída da fonte de corrente, que é o RO3, e meu ganho, simplesmente isso aí. Muito mais fácil de analisar do que pegar daqui. Outro exemplo, se eu tiver um par diferencial cascode, em vez de usar fontes comuns para cada braço, eu uso um cascode para cada braço e usar uma fonte de corrente cascode. Então, ficaria bem complexo analisar este cara de forma direta, mas se eu puder usar o curto-circuito virtual aqui, pensar com o circuito equilibrado, e usar o meio circuito diferencial, esse circuito a gente já analisou, a gente já sabe qual que é o ganho, já sabe tudo sobre ele.
Então fica muito mais fácil de analisar. Então, o meio circuito diferencial ele é muito interessante de ser empregado. Agora, qual que é a primeira coisa que tem que se observar caso você queira usar o meio circuito diferencial nas suas análises? O meu par diferencial tem que estar obrigatoriamente equilibrado. Né? Se ele não estiver equilibrado, ou seja, se as minhas tensões CA, minhas tensões de pequenos sinais, não forem VD sobre 2 aqui e menos VD sobre 2 do lado de cá, eu não tenho como garantir um terra virtual e aí eu não posso usar o meio circuito diferencial. E vai existir situações onde isso acontece, beleza? Agora, se você tiver esta condição, maravilha, usa o meio circuito diferencial, é muito mais fácil para encontrar os nossos parâmetros. Bom, gente, a aula já está extensa, né? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai discutir a mesma coisa, né? O mesmo par diferencial, só que agora com TBJs. Beleza? Então, gente, até a próxima aula. Um grande abraço